Olá, feliz sábado, 18 de janeiro, meio das férias para alguns, muita alegria. Como é que está a sua vida? Como é que foi a sua semana? Você se divertiu bastante? Você está trabalhando, já está na correria do ano? Que o nosso 2013 possa ser uma maravilha ao lado do Senhor. Não se esqueça disso, tá bem? Estamos começando agora o pôr do sol da família Novo Tempo. Esse momento em que a gente reserva no espaço para a gente poder ter um encontro com o nosso Criador. Lembrando sempre que na Novo Tempo a gente tem o nosso culto aqui nesse horário às 7 horas. Mas a gente sabe, a gente entende que o Brasil é muito grande, os horários do pôr do sol são variados. Mas se aonde você está o pôr do sol já aconteceu, continue com a gente. Se onde você está ainda não aconteceu, comece com a gente. O importante é estarmos sempre juntos. Se você tem alguma dúvida a respeito do que e do porquê que a Novo Tempo fala tanto do sábado, peça para a gente. Nós vamos ter prazer em mandar para sua casa um estudo bíblico, tudo baseado na Bíblia, da razão pela qual nós temos o dia do sábado, o dia do Senhor. Quero mandar um abraço, um feliz sábado para o pessoal de Parobé, Rio Grande do Sul, Angélica Martins. Aí ela pede para mandar para o pai dela, o Adir Martins, para a mãe, a Noemi Martins e todos da Igreja Central de Parobé. Inclusive eu tenho um grande amigo aí, o pessoal da JLG, uma empresa que vem ajudando muito o Ministério Jovem. Um abraço, feliz sábado para vocês também. Niterói, morei em Niterói durante 3 anos da minha vida, muito tempo atrás. Olha, Eunice Brunet. Aí então é para Dalva, para Celi, para o esposo dela, o Beto, os filhos que estudam no IASP, aqui próximo a Novo Tempo, Paulo Henrique, e para os membros da Igreja Central de Niterói. Deus possa estar com vocês aí ao longo desse sábado. Nossa Nova Serrana, Minas Gerais, a Ednir Esther manda um abraço, um feliz sábado para a Regiane, o Antônio, a Milene, em Cataguases. Esses são os nossos amigos e, somado a esses, mais milhares espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado que você está nos recebendo na sua casa. Venha comigo, porque eu quero receber aqui, juntamente com você, os nossos convidados, aqueles que vão cantar, que vão conversar um pouquinho, que vão nos abençoar com a sua presença nesse culto de pôr do sol. Venha comigo e vamos receber Pastor Douglas, juntamente com a sua esposa, a Rebeca, e também a Olívia, que já está aqui, né, Rebeca? Já está aqui, pastor. A gente não conhece a carinha dela, mas já não. tem certeza que... Estamos ansiosos para conhecer a carinha dela. É verdade, depois tem que vir aqui com ela pequenininha para a gente conhecer. Isso é uma alegria. Ok, sejam bem-vindos. Obrigada. Tudo bem, pastor? Graças a Deus. Deus abençoe, feliz sábado. E olha quem está aqui, tudo bem, Ana Caram? Tudo jóia? Deus abençoe. Ana Caram vai cantar um louvor pra gente no final do nosso culto. Se você tem algum compromisso hoje, fala assim, eu vou ter que sair antes de acabar o Feliz Sábado, recomendação, fique aí, espere que Ana Caram vai nos abençoar com uma linda canção, não é verdade? Com certeza. Já definiu qual música vai cantar? Já defini. Eu acho que tem que falar no microfone. Isso, Já defini a música que eu vou cantar. Qual que é? Chama-se Meu Sonho. Meu Sonho. É um grande sonho que eu tenho de abraçar Jesus nas nuvens do céu. Adianta pra gente, que sonho que é esse? É o sonho de abraçar Jesus nas nuvens do céu. Essa é a letra da música mesmo? É, exatamente. Então tá esse é o meu grande sonho hoje na vida. Então tá jóia, daqui a pouco a gente vai ouvir, tá bem? Bom, tudo jóia, Douglas? Graças a Deus. E aí, Rebeca? Graças a Deus, estamos muito Esses- bem. Obrigada pelo convite. As novidades da gravidez, né? Ah, é uma delícia. Cada dia uma novidade, né? Uma descoberta como mulher, como mãe. Já Muito se sente bom. mãe? Já me sinto mãe, já estou começando a pensar como mãe, me sentir responsável pela vida da criança aqui dentro, porque tudo que eu faço cai sobre ela, né? Então, oro para Deus me dar calma, para eu me alimentar da melhor forma possível. Então, eu me sinto responsável por ela, com certeza. Você tocou num assunto bem interessante. A gente está lendo aqui
o livro Lar Adventista, né? Como um livro base aqui das nossas conversas. E tem um capítulo aqui que eu estou me lembrando exatamente, fala sobre isso, que o tipo de alimentação que a mãe tem, o tipo de espírito que ela passa no momento da gravidez, isso influencia depois, né? O temperamento, a saúde, né? Algum tempo atrás eu assisti um especial na televisão, como é que era o nome? Acho que era Os Filhos do Crack ou Os Filhos do Vício, uma coisa assim, dizendo das crianças que nascem fruto de mães que eram viciadas em crack. As crianças, elas nascem e elas têm síndrome de abstinência, né? Porque elas recebem no corpinho delas de formação a droga, né? Que vem da mãe. Então, parabéns, porque você tem essa consciência. Espero estar fazendo tudo certinho, né? Com certeza. A gente tenta. Então, olha aqui, ó, Lar Adventista. Estou também. lendo. Tá lendo? E Orientação da Criança legal. também. Muito legal o livro Muito também. bom. E aí, nós Pessoal, temos acompanhado a cada pôr do sol com você também, o Lar Adventista. A gente abre lá em casa e vai acompanhando. Muito bom. falar nisso, algumas pessoas escrevem pra gente dizendo assim, olha, comprei o livro graças à sua indicação, né? Isso é muito bom. A gente tem que ter essa impressão, e é real. Nós fazemos parte de uma família. Por quê? Porque nós temos o mesmo pai. E a família Novo Tempo é uma família maravilhosa que está aí no Brasil e no mundo, né? Falando em mundo, recentemente chegados do Canadá. É isso? Isso Verdade. Pastor, conta um pouquinho da sua trajetória ministerial, agora sendo pastor aqui próximo a Jacareí, né? Mas os seus anos anteriores. Nós estivemos no Canadá quase 6 anos, trabalhando no Ministério Está Escrito Canadá, que passa aqui também na Rede Novo Tempo. Sim. E foi aqui com o pastor Bill Santos. Bill Santos. Eu participei de alguns programas, algumas aberturas, algo desse tipo, mas a minha função era produzir e, de certa maneira, ajudar no desenvolvimento do ministério, né? O crescimento e cuidar do ministério. E Deus deu a oportunidade de a gente visitar vários países do mundo, quase todos os continentes, né? Desde o Japão, Filipinas, Oriente Médio, e o mais importante, e acho que isso é bonito, aonde a gente vai, a gente encontra telespectadores da Novo Tempo. Verdade. É algo Nesse impressionante. mundo de internet, né, nós não temos mais limite verdadeiramente, né? Nós mesmos, para matar a saudade do Brasil, então a gente ligava a Novo Tempo 24 horas no sábado, a gente e aquela, assistia. sabe, aqui, Começando sabe, com Feliz sábado e, sabe, Mesmo código. que lá devia ser outro horário, né? Tinha um fuso, dependendo diferença. do ano, vai até um fuso de 3 horas, mas mesmo assim, sabe? Tá valendo. Tá valendo. Preparo Falar pré. nisso, Rebeca, seu pai veio aqui o ano Veio, passado ele e você esteve não aqui. estava Eu presente. assisti ele aqui, foi muito legal. Tá, pra quem não sabe, né, faz assim, ó, fala o nome do seu pai e manda um abraço pra ele. Eu vou mandar, obrigada por deixar eu mandar um abraço. Meu pai é o pastor Amalstina, ele esteve aqui com minha mãe, com meu avô, com minha irmã e com meu cunhado, né? E eu queria dar um beijo para os avós da Olivia, tanto meu pai, quanto minha mãe Mari, quanto o pastor Wilson, que é o pai do Douglas e Anice, e o Voneu também, os avós, os bisas, todos eles. Um beijo para todos vocês aí. Feliz sábado. Naquela ocasião você estava ainda morando no Canadá. Estava no Canadá e não estava grávida ainda. Tá joia. Olha, então em comemoração e lembrança a nossa convidada ali, a Olivia, né, que ainda está na barriga, mas daqui a pouco aparece, nós vamos agora apresentar e chamar a história de Cecel, que é uma historinha para as crianças, todos os bebês, as crianças e para aqueles que têm um espírito de criança no seu coração. Feliz sábado, pastor Elmar. Que bom, estamos começando mais um sábado. E para vocês, crianças, um beijo bem carinhoso. E agora chegou o momento da história. E a história de hoje vem falando o dia em que o sol parou. Você já parou para pensar nisso daí? O sol muda de lugar, não muda? Vai para outro lado, aí vem a lua, depois o sol volta. E assim acontece, né, no nosso planeta. Agora, vamos ver em que dia foi que esse sol parou. A história vem falando sobre o povo de Israel. O povo de Israel foram para a Terra Prometida e eles lutaram muito para conseguir entrar na Terra Prometida. Muitas batalhas foram feitas ali, mas conseguiram entrar. E quem é que liderava nessa época? Era Josué. Moisés já havia morrido e Josué ficou no lugar de Moisés, liderando o povo de Israel. E eles venceram e entraram na Terra Prometida. O povo de Gibeão, sabendo da vitória de Israel, ficaram com medo do povo de Israel. E aí começaram a pedir para Josué estar com eles também. Se tornaram amigos e Josué
foi uma pessoa muito legal que aceitou a amizade do povo de Gibeão também. Quando os outros reis de outros países souberam da amizade do povo de Gibeão com o povo de Israel, eles falaram assim: vamos nos reunir, juntar o nosso exército e então vamos guerrear lá em Gibeão. Vamos destruir a cidade, o país de Gibeão. Nossa, quando o povo de Gibeão soube disso, eles ficaram apavorados e pediram: socorro, Josué, socorro, nos ajude. Os exércitos dos reis de outros países querem nos atacar. Por favor, Josué, vem nos ajudar. E Josué, então, se dispôs e foi ali para ajudar o povo de Gibeão. O exército de Josué, do povo de Israel, teve que viajar durante uma noite inteira para poder chegar até o local da batalha. E eles surpreenderam os outros reis dos outros países e começou a grande batalha. E ali eles guerrearam muito. Durante a noite inteira eles guerrearam durante muito tempo e lutaram, muita luta. Vocês sabiam que Deus, para ajudar o seu povo, fez até pedras caírem do céu? E começaram a lutar. Nossa, tá me atingindo também? É só o povo, não eu. Aí começaram a lutar. Josué falou assim: não, essa luta precisa durar mais tempo. Só que a noite estava chegando. E sabe o que Josué fez? Josué orou a Deus naquele momento e pediu que o sol parasse naquela hora, que a lua parasse no seu lugar e o sol também parasse para que a luta pudesse continuar e eles vencerem a batalha. Nesse momento, Deus fez algo especial. O sol parou e o dia continuou, porque já pensou se a noite viesse? Eles não poderiam continuar a luta, continuar a batalha e assim poderiam perder aquela batalha. Mas Deus fez com que o povo de Israel vencesse aquela batalha e o sol surpreendentemente parou naquele dia e o dia foi o dia mais longo que já existiu. Você já imaginou? Deus é fantástico, né? Ele quer estar sempre perto de nós e nos ajudar quando precisamos dele. Então, não se esqueça de sempre estar com Deus, porque Ele pode fazer coisas incríveis por você. Que Deus te abençoe, nunca se esqueça desse Deus maravilhoso para sempre estar no seu coração. E que a gente se encontra no próximo programa. Tchau, tchau. Obrigado, tia Cecel. Estamos aqui com o pastor Douglas e a Rebeca. Enquanto estava a história de tia Cecel, Douglas, eu estava pensando aqui que eu tenho uma curiosidade que acho que eu nunca fiz essa pergunta exatamente para ninguém que pudesse me responder. Eu acho que você pode me ajudar. Porque aqui no Brasil nós temos a TV Novo Tempo que produz o programa Está Escrito. Perfeito. Daí uma curiosidade. Talvez 30, 40, 50 anos atrás, quando se falava em comunicação da Igreja Adventista, a gente falava em programa de rádio, né, que era a Voz da Profecia. Na década de 90 foi quando chegou o programa Está Escrito no Brasil. Perfeito. Né? E aí foi quando começou a ter a abertura desse programa. Tá? E hoje nós temos essa maravilha da TV Novo Tempo, né? Sendo uma bênção à vida de muitas pessoas. Mas provavelmente o primeiro e maior programa da Igreja Adventista no mundo tenha sido Está Escrito. Né? Então nós temos aqui no Canadá e nos Estados Unidos, que foi onde começou com o pastor Wanderman, né? Isso, o pastor Wanderman começou na década de 50, se não me falha a memória, do ano 56. Foi o primeiro programa religioso a cores, né? E depois ele foi expandindo esse ministério e começou a produzir inicialmente só para os Estados Unidos? Só os Estados Unidos. E depois começou no Canadá também, junto com o pastor Feyerabend, né, em português, depois em inglês, tem em francês, tem na Rússia, tem na Austrália. Então, é um ministério mundial. E eu tenho muita alegria de ter participado desta família Está Escrito ao redor do mundo e ter podido acompanhar um pouco da pregação do Evangelho através desse ministério maravilhoso. Me conte uma experiência, o dia a dia do seu trabalho lá no Canadá, como é que era se dedicando a esse ministério? Olha, uma das experiências que mais me marcou foi a primeira viagem internacional que eu tive para a África, para Angola. E foi muito interessante o poder
da Novo Tempo na Angola, né? Muitos dos nossos irmãos, e eles assistiam Está Escrito Canadá, lá na Angola, e à noite eles vinham ver as palestras públicas, né? Então eu lembro que o pastor Bill Santos, ele dirigiu na igreja central de Luanda, e eu fiquei numa igreja de bairro, e nessa igreja de bairro tinha quase 10 mil pessoas assistindo. 10 mil pessoas. Nós começamos dentro da igreja, depois fomos parar no pátio da igreja, que era o pátio também da associação, lá da organização da igreja. E foi algo assim para mim muito emocionante, né? Você sair do Brasil, nunca tinha imaginado algo disso, foi parar no Canadá, de repente estou num outro país, na África, na Angola, e eu quero mandar um abraço para os nossos irmãos angolanos, deixei muitos amigos lá, a gente sempre recebe aqui o pessoal falando, manda abraço para Angola, realmente o pessoal acompanha. É maravilhoso, um povo de ótimo coração, tenho saudades deles. Então, para mim foi uma experiência muito marcante essas saídas e fora a pregação do evangelho, né? O Canadá é um país um pouco mais secular comparado ao Brasil, onde se você fala que é cristão, você vira a chacota das pessoas. Então, a pregação do evangelho não é tão forte como é aqui no Brasil. Então são grandes desafios, até universidades proibindo de jovens falarem sobre Jesus ou Deus. Se você falar de Jesus sem anunciar antes, ou pedir permissão, eu posso falar sobre Jesus? Se a pessoa falar não, você pode ser presa, se você continuar na sua conversa. Então é algo assim, totalmente diferente do que a gente vê hoje aqui, né? Graças a Deus nós temos a Novo Tempo, o canal aberto em centenas de cidades, na Sky, sabe? Essa esperança chegando nas famílias, nos lares, mas isso não é a realidade de todo mundo. Então, eu peço aqui até oração pelo trabalho que continua lá no Canadá, pelo pastor Bill Santos e o Ministério Está Escrito, para que Deus possa continuar abençoando-os. É interessante, né, que a gente que tem crescido aí na experiência com Deus, como que Deus ele é muito, muito lógico, né, Ana? E a gente não consegue entender, de repente, um povo que quer proibir a pregação sobre Deus. Afinal de contas, Deus ele é ético, né? Deus é moral. Então, a sociedade deveria ser construída em cima desses valores. Né? A gente percebe exatamente que hoje em dia alguns países, né, estão negando essa mensagem. E por incrível que pareça, a médio e longo prazo, essas sociedades vão pagar um preço. Sabe o que é interessante? Onde o Canadá está assim, incentivando Deus? Nos presídios. Então Deus não serve na escola, Deus não serve na sociedade. Mas na hora que a pessoa vai cumprir a sua pena, chama grupos religiosos para ajudar na transformação das pessoas. E por que não chamar então essa transformação na escola? Sabe? Antes da pessoa estar lá. Com certeza. Com certeza. Então eu acho que o poder que tem para transformar alguém que cometeu um crime é o mesmo poder que pode ajudar a manter uma vida correta e sadia. Muito bom. Nós temos aí alguns minutos, já estamos terminando o nosso curso de pôr do sol, mas eu queria ler umas 3 linhas aqui do Lar Adventista para a gente poder comentar. E olha só, é para você, viu, Douglas? 90% do livro aqui fala sobre a mulher e a mãe, e hoje é sobre pai, viu? Posição e responsabilidade do pai. O pai como chefe. O pai como chefe. O marido e pai é a cabeça da família, né? Quando fala assim, o pai como chefe, o camarada pensa assim, opa, né, o chefe, né? Agora vem a explicação, agora presta atenção. O marido e pai é a cabeça da família. Oh, legal. A esposa espera dele amor e interesse. Bem como auxílio na educação dos filhos. E isso é justo. Os filhos pertencem-lhe da mesma maneira que a ela. Não raro acontece o fato, né, do homem estar ali, participar do momento do amor, né? Então às vezes não é nem tanto cheio de amor, do sexo, né? E aí depois fala assim, o filho é seu. Né? Entrega na mão da mulher, da mãe, e fala, o filho é seu. E não está certo isso, né? Não está certo. O certo é o homem se sentir o chefe no sentido de estar ali como ajudador, né? Como auxiliador, facilitar a vida da mulher, né? E não como aquele chefe que tem que ser servido, né? Ana, cadê a hora da janta, a hora do almoço, né? Não tem ninguém aqui para me ajudar, tal, né? Então, o homem ele está na casa exatamente para fazer essa facilitação das coisas para a mulher, que tem uma carga hoje em dia muito superior a nós homens, né? E lembrar, achei interessante essa frase aqui, os filhos pertencem a ele da mesma forma como pertencem a ela, né? Fica essa palavra para você. Obrigado. E aí, vai ser um bom pai? Espero. E aí, Rebeca? Eu não tenho dúvida que ele vai ser um ótimo pai. Estou tranquila, estou mais preocupada em ser uma boa mãe do que preocupada em ele ser um bom pai. Muito bom. É uma fase de adaptação, com certeza. Né? Isso é normal, mas que Deus possa abençoar vocês como casal e como futuros pais.
Eu também agora preciso da ajuda de vocês, porque eu vou tocar num assunto aqui bem interessante, nossa leitura diária, né, da Bíblia. Nós estamos participando aqui do Reavivados por Sua Palavra, pastor, onde a gente lê um capítulo da Bíblia por dia. E o capítulo de hoje é 2 Samuel capítulo 10. Mas eu estou muito tentado a falar sobre 2 Samuel capítulo 11, que é o texto de amanhã. Abra sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 11 e vamos ver o texto, que aqueles que estão nos acompanhando aí na leitura diária, vão ler amanhã, mas já estou adiantando hoje, tá bem? Davi, um grande rei, pastor. O segundo rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus. E que unificou o reinado. Né? Exatamente. Mas que na Bíblia vem sendo contado exatamente as suas glórias, mas também as suas quedas. Primeira lição que eu tiro, ninguém é perfeito. A não ser Jesus, que você olha na Bíblia e a história dele não tem absolutamente nada a falar contra ele, todos os outros homens, por mais grandiosos que eles tenham sido, como por exemplo Abraão, Moisés, né? Noé, homens de Deus que fizeram um grande trabalho, né, Ana? Mas que você sempre via ali uma falha, porque eram humanos. E aqui então, Davi cometendo, talvez o maior de todos os seus erros. Estava ele ali como rei, olhando pela janela do palácio, né? Olhou para baixo e viu uma linda mulher tomando banho. Quando isso aconteceu, o que ele deveria ter feito? Janela, lá embaixo uma linda mulher, né? Vou sair para resolver outra coisa, né? Agora, fica ali olhando na janela, né? Tomando banho, olha aqui, quem que é? Começa a querer perguntar, né? Veja bem, é solteiro, é casado? Quer dizer, deu corda para a tentação, né? Tentação não é problema. Agora, a hora que você começa a planejar com que a tentação se transforme num ato, e esse ato, então, agora é pecado. Ele deu lugar à lascívia, e agora então ele chama aquela mulher, não é? A gente não sabe exatamente se ela provocou ou não aquela situação, até onde ela teve consciência do que estava acontecendo, o fato que era o rei, né? E ela foi para lá e Davi teve um caso com uma mulher casada. O fruto disso foi que ele teve que assassinar o marido dela para tentar encobrir o seu erro, né? Fruto desse ato nasceu uma criança que logo morreu. E a partir disso, quando você olha para a história de Davi, foi uma tristeza atrás da outra, uma coisa errada atrás da outra, né? Infelizmente, Satanás tem conseguido destruir muitas famílias, muitas casas, muitas vidas pela lascívia e pelo lado da sensualidade e sexualidade. Eu quero desafiar você, de hoje para amanhã, leia o capítulo 11 de 2 Samuel. Veja o que aconteceu com a vida de Davi depois que ele abriu o coração ao pecado. Davi era um homem maravilhoso, rico, influente, jovem, corajoso, mas que parece que a partir deste ato o reino dele começou a dar errado, os filhos começaram a brigar, lá na frente ele teve que praticamente lutar contra um dos filhos. Olha, a vida dele teve muitas dificuldades, sabe por quê? Porque ele desobedeceu o Senhor. Quando você olha lá nos 10 mandamentos, fala assim, ó, não adulterarás. Será que Deus é ruim? Mas por que Deus está falando para não adulterar? O homem às vezes pode pensar, né? Bom, se ter uma mulher já é bom, imagina 2, 3, 4. Não, meu amigo, não é assim que a vida funciona. A felicidade não está aí. A felicidade está em seguir a vontade de Deus. E ele diz que você, homem casado, você deve ter uma mulher, a sua mulher. Você, mulher casada, deve ter um homem, o seu marido. Você solteiro? Segundo a palavra de Deus, fala assim, espera. Você deve se dar e receber amor através do sexo apenas após o casamento. Pode ser aparentemente ultrapassada essa mensagem, né? Com certeza. Mas é a mensagem da Bíblia, é a mensagem de Deus. Ninguém conhece melhor o ser humano do que o seu Criador. E foi esse o pedido dele, e assim nós vamos ser mais felizes. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigada. Deus abençoe a sua vida, que você possa ter um bom sábado. Olhe com carinho para esse capítulo, tá bem? Nesse momento nós vamos escutar uma linda canção com a Ana Caramba. Todo dia quando me levanto, elevo meu pensamento a Ti, Senhor. Agradeço
pelas bênçãos de ouvir os pássaros, ver as cores e respirar. Sinto os cuidados nos mínimos detalhes que o Senhor tem comigo. Me protege dos perigos, me dá força pra enfrentar o dia. Senhor, eu tenho um sonho pra contar. Daniel nem precisa interpretar. Não vejo a hora de realizar. Espero o dia que o Senhor voltar, de braços abertos me arrebatar. Meu sonho é te abraçar, Jesus. Todo dia quando me levanto, elevo meu pensamento a Ti, Senhor. Agradeço pelas bênçãos de ouvir os pássaros, ver as cores e respirar. Sinto os cuidados nos mínimos detalhes que o Senhor tem comigo. Me protege dos perigos, me dá força pra enfrentar o dia. Senhor, eu tenho um sonho pra contar. Daniel nem precisa interpretar. Não vejo a hora de realizar. Espero o dia que o Senhor voltar, de braços abertos me arrebatar. Meu sonho é te abraçar, Jesus. Te abraçar, Jesus. Amém. Nós vamos ficar em pé agora e vamos orar. E você pode ficar em pé também. Coloca a mão na televisão para se sentir mais próximo da gente, para termos essa bênção. E o pastor Douglas vai nos abençoar. Obrigado, Pai, porque estamos adentrando a mais um sábado. Obrigado porque através deste programa podemos estar em família ao redor do mundo, comemorando e celebrando o dia do Senhor. Nos abençoe, ó Pai. Cuida de nós e de cada um e cada família. E é no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Feliz sábado e até a semana que vem. Deus abençoe.